Aí, carai. Eu sou o Jorge Victor, eu fiz top 4 no DSC, etapa Paladins, que eu vou lá em Goiânia. E eu joguei de Trickster Sky Striker, né? E eu vou trazer aqui meu deck profile pra vocês, e junto com o João, que a gente jogou com a mesma decklist, carta por carta. Então, é isso, né? Eu não joguei de Golki, eu podia jogar de Golki também, e de Sky Puro. Eu não joguei de Sky Puro porque eu acho que essa regra do tempo foge muito aquele deck. E o Golki, a gente jogou o torneio o semanal deles lá um dia antes, e a gente viu que, cara, tinha Todo mundo queria bater no Golki. Sim. Basicamente isso, todo mundo foi pra uma. Tinha muita coisa. Aquele deck ele é muito forte no Game 1, mas pós-side ele toma muita coisa mesmo. E esse deck aqui ele era muito consistente, a gente conseguiu montar de um jeito que a gente colocava bastante hand trap e bastante tech pra jogar tanto contra o Golki quanto na Mirror e nas outras decks. Então, vou mostrar o deck aqui pra vocês, né? Eu usei 3 Candinas, 2 Licores e uma Lilibel. Essa foi a engine de Trickster. Eu usei só 2 Licores porque a gente não usa Desires nesse deck. A gente acha que o Desires ele é uma carta boa, só que se você usa Desires você corre o risco de banir isso aqui. Se você bane isso aqui, o grind game acaba. E além disso, se você usa Desires, você provavelmente tem que usar 3 Licores ou 3 Incarnation, porque você corre o risco de banir essas cartas. E é muito ruim. Então o deck é muito consistente, a gente achou que não era necessário. Beleza. O resto do deck aqui, a gente usou 2 Sky Blaster, né? Essa carta é muito boa. Esse bicho entra puto no campo. Puto. O Sky Blaster ele tem 3 funções, né? Quando a gente abre com a mão ruim, se a gente tiver drones nele, a gente pode fazer o caveirão, né? O Saruja, e a gente conserta a nossa mão. Go in Second, ele é um Scapegoat ofensivo, então você basicamente mata o cara. E aí a outra função que não acontecia muito é que quando a gente abre mal contra o Golki, a gente dá extra link no Golki. E aí ele não consegue jogar direito, e eu acho que foi muito bom pra mim. E o João, ele pode falar mais, né? Ele chegou a usar essa carta na stream. Pode ver na pasta. na stream, fora da stream eu fiz um extra link no cara. Na verdade eu nem ia fazer extra link, mas ele virou e falou: caralho, velho, dá pra tu fechar? Eu falei: ou é mesmo? Aí eu fui lá e fiz um extra link. Mas na stream eu desci ele puto, dei um APK, inclusive o cara de Spyro. E ele foi o meu MVP do torneio, porque o MVP do GL, acho que a gente ainda vai mostrar, não veio na minha mão em um momento relevante. Mas falar o bicho sobre é ele puto. ainda, né? Tá, beleza. E aí, a parte mais importante do deck, né, que é o que faz você sobreviver no Yu-Gi-Oh! Em 2018. Usei 3 Ash, 3 Draws. Normalmente as pessoas param por aqui, né, quando elas jogam com esse deck. Talvez por isso o Golki tenha tanto sucesso ultimamente. Porque 6 hand traps a gente chegou à conclusão que não é o suficiente. Porque essas cartas aqui, basicamente, na match contra Golki, se o cara tem... A Ashe, principalmente, se o cara tem um extender, ele passa por cima. E o draw muitas vezes não é o suficiente, porque você precisa ter hand trap pra volta também. Porque às vezes você dá hand trap no cara, você não mata ele, aí na volta você não tem nada pra lidar com o cara. Então, o draw também, se você começa, o draw não é suficiente pra você sobreviver, porque o Golki é fedorento. O Golki é bolado, ele vai te matar mesmo sob draw, é muito louco. Cara, ele junta 2 cartas e sai estralando no campo, é basicamente isso, né? Então a gente usou mais hand traps, né? A gente usou 3 Veilers e a gente usou 3 Gamas, né? E o Driver fedorento aqui. Então, 12 hand traps, e eu acho que nenhuma delas é ruim nas outras matches, assim. Isso aqui é ruim no máximo contra Draco, alguma coisa assim, mas todas as outras são boas em todas as matches, né? Então a gente não corria o risco de comprar nenhuma hand trap que fosse ruim em alguma match que não fosse o Golki. Então, é isso. E aí, esses foram os monstros. As spells são 3 Terraforming, 3 Light Stage, né? Eu não preciso explicar isso aqui é bem padrão. E aí a engine de Sky Striker, né? São 3 Engages, 3 Hornet Drones e um Afterburner. A gente só usou essa aqui, a gente não usou as outras duas, porque as outras cartas elas são muito brick, né? Going First, e elas são cartas que você não quer comprar, só quer buscar elas, basicamente. E a gente chegou à conclusão que essa aqui era a melhor delas, porque ela lida com monstro e ela lida com Floodgate, né? Porque a Gem Waves lida com carta setada, só que carta setada não é o problema,
porque o Light Stage já lida com essas cartas. E a Widowmaker, ela é uma carta, ela só lida com monstro, assim. E se você não tem 3 spells, ela é muito ruim. Então a gente chegou à conclusão que essa aqui era a melhor e a gente só queria usar ela. Fora que ela é melhor na Mirror também, porque você força as setadas do cara. Tipo assim, você força o Scapegoat, você força uma Shared Hide fora de tempo. Sim, ela não dá alvo. Assim, saca? Forçar a Scapegoat é putaria, viu? Sim, ela não dá alvo, né? Então... E o gancho é muito ruim, a Widowmaker, porque 99% das vezes a gente vai passar de Candino Licores no campo. Então é uma carta morta. Então, tipo, você não vai fazer interação. Ela é muito boa ofensivamente, mas defensivamente é horrível. Sim. E aí os 3 Scapegoat, né? Não preciso explicar, isso aqui eu não sei porque não tá banido ainda. E aí a melhor carta do deck, pelo menos pra mim, né? Porque, puta que pariu, essa carta é incrível. Os 3 Enemy Controller, né? Eu cheguei a usar essa carta aqui na stream. Foi bonito. Ela me ganhou o jogo. Essa carta é muito, muito boa contra todos os decks. Todos os decks. Você basicamente dá ela e ganha o jogo. Na Mirror, você pode pegar os Sky Striker do cara. Você pode pegar a Shizuku do cara, fazer a sua Kagari por cima, se você não tiver carta de Sky Striker, né? E aí você faz a sua Shizuku e no outro turno, e aí você busca Engage, né? E no outro turno você já joga com as 2 Engage. Isso é muito, muito bom. É bom contra o puro também, né? Porque a Array do cara não flutua. E você ainda você joga de Sky Striker. Sim, e ela é muito boa pra você matar o cara também, né? Teve um jogo que o cara me deu o Ball Reload e ele roubou o Caveirão, né? O Saruê. E aí eu dei isso aqui, peguei o Ball Reload dele, peguei o Saruê e matei ele. Então, muito, muito bom. É incrível essa carta. E contra outra coisa também, ela é muito boa going first. Porque você pega o Gold também, qualquer coisa que você rouba do cara já atrapalha muito o combo dele. Normalmente você espera o Firewall. E se você rouba o Firewall, não importa quantos Extender ele tem, porque não tem combo. Você pega o Firewall e depois você devolve ele deslinkado, porque você volta ele aonde você quiser. Fora o fato que às vezes você pega um bicho Link 2, Link 3 do cara, e aí você dá o seu Firewall Loop no cara. Então é muito, muito bom. E ela também é boa pra você... Esse deck tem uma bad match, né? Que é o Burning Abyss, infelizmente. Você pega a Beatriz. Você pega a Beatriz, uma tipo, carta. que você livrou. Porque você não pode estourar a Beatriz, então você perde o jogo. Que você não tira o Pilgrim. É ridículo, mas você não consegue tirar, você tem que fazer um Ball Reload super torto, e mesmo assim não é suficiente. E ele é o nosso gancho. É o nosso pseudo gancho. Já que a gente não usa o Widowmaker, a gente usou 3 Enemy Controller. Sim, ele funciona nos 2 turnos, né? Ele pega também contra pêndulo, é muito bom. Você pega o Electromite do cara, é como se você desse uma Ogre nele, né? Porque ele sai do campo e ele sai do campo do cara, né? O cara perde as 2 zonas dele e ele não tem o segundo efeito, né? Pra usar, que é super, super relevante. Então... E aí as últimas 2 cartas foram 2 Reincarnation, né? O mesmo motivo da Licores, a gente não usa Desires, então a gente não corre o risco de banir. E a gente achou que 2 era o suficiente. Então, 42 cartas, esse é o main deck. O extra deck, na real, ele é bem padrão, assim. São 2 Kagaris, uma Shizuku, e aí 2 Link Spider, né? A gente não usou o Linkaribo pra esse torneio, porque o combo de Extra Link que a gente fazia com o Sky Blaster, ele usava 2 Link Spider. E o token do Sky Blast ele é level 4, então você não consegue fazer o Linkaribo em uma ponta e a Link Spider na outra. Você tem que fazer 2 Link Spider nas pontas. Ou um unicórnio, que nem eu. É, um unicórnio, se for... Comprando 4. Se tiver muito nuts, né? Aí, Boladão, cara. o Insulator, Fênix, Cerberus, Goblin e Unicórnio, né? Os Nightmares. O melhor é assim, o Cerberus ele é meio zoadão, né? Mas esses 3 Nightmares, assim, todo Scapegoat você vai resolver esses 2 pelo menos. É. Absolutamente todo Scapegoat, todo Sky Blaster você vai dar 2 normal e você ainda vai ficar comprando carta. E tipo assim, você dá valor pra carta que teoricamente não tem valor, que é uma Reincarnation Going Second. Sim. Tipo assim, você descarta pra reviver alguma coisa, pra fazer algum loop. Então tipo assim, esses 2 você sempre vai fazer o Goblin e a Fênix, e o Unicórnio é o melhor de todos. Isso é absurdo, ele lida com qualquer carta. Sim, verdade. E aí eu usei a Trisbena também, né? Eu fiz essa carta 350 vezes, porque eu peguei 3 Drácula no torneio. Eu não sei porque que todo mundo joga com esse deck. Puta que pariu, velho. Eu odeio esse deck. Eu odeio esse deck. E então foi muito boa, né? Às vezes eu fazia turno 1 e aí o cara ficava meio sem ter como jogar, porque ele precisava ter um Draco na mão pra fazer alguma coisa. E isso aqui é muito, muito bom, né? Não tem muito o que falar sobre.
E aí o resto dos Link 4, né? Eu também usei o Bomber Dragon, que isso aqui é muito importante na Mirror. MVP na Contra Mirror. Gulk também, o bicho é absurdo. Que Absurdo. o cara tem que invocar nas zonas, né? Tipo, expande Extra Link, ou expande Link. Então ele vai invocar na zona do Link e o bicho vai morrer. Basicamente. Se você faz isso na SEGA contra o Gulk, o bicho não joga. Não joga de jeito nenhum. E aí Firewall, né? Isso aqui deveria estar banido também, né? Pra gente fazer o loop. Apesar de tudo, eu não fiz o loop nenhuma vez nesse torneio. Eu acho que eu fiz uma única vez. Mas, Eu não dei no o geral... de Firewall e dei um draw Reincarnation porque o cara era louco. Ele tinha uma Khaled na mão e não deu no draw. Caralho! Acontece muito menos do que parece, né? E aí um Borreload, que também não fiz nenhuma vez, e o Caveirão, né? Que ele... Eu não fiz ele muito, mas ele conserta as mãos de vez em quando, então muito bom. Então esse é o extra deck, bem padrão mesmo. E aí o side também é bem padrão. Adicionou 3 Ogres, que, de novo, né? Eu joguei contra 3 Draco, então essa carta foi muito boa. Mas é uma carta que é boa, de certa forma, contra tudo, né? A gente queria ter pelo menos 15 hand traps contra o Gulk. Tá porra. Pós-side, né? E aí a gente usa 12 no main, a gente usa mais 3 no side. E provavelmente qualquer uma das hand traps que eu tivesse comprado teria me ganho o jogo no top 4. Felizmente não comprei nenhuma das 15. Mais da quase metade do deck, velho. E aí acontece, né? E essa carta, a gente escolheu a Ogre, não a Reaper, né? A gente acha que a Reaper é melhor contra o Gulk, mas a gente escolheu a Ogre porque ela é boa contra tudo, né? Você pode pegar Altergeist, Draco, você pode pegar... Ela só não é boa na Mirror. Você pega o Puro também, porque você dá na multi-roll do cara. E... é isso, né? Contra o Gulk, né? Também. Contra o Gulk, se você der a Reaper no Firewall, que a gente não teria espaço pra usar Isolde, ele consegue passar de Traiete com 3 Colinks ainda. Tipo assim, é completamente idiota. A Ogre, ele só joga se ele tiver Khaled ou Monster Reborn ou Soul Charge. Então assim, considerando que a gente tem 15 anti-traps, a gente espera abrir 2, que é o suficiente pra parar o Gulk. Sim. E a Ogre e o Gamma são as únicas que são tipo um blowout completo. O cara só joga se ele tem Monster Reborn ou Soul Charge. Que você estoura o Firewall e acabou. Sim. A gente chegou à conclusão, né, que na match contra o Gulk a gente só quer carta que para o Gulk, assim. A gente não usa... A gente tira o Scapegoat pós-side também, porque a gente acha que o Scapegoat ele não faz nada contra o Gulk. Você dá o Scapegoat lá e tal, mas você morre do mesmo jeito. E ele só é bom se você tiver algo pra parar o cara e ele. E aí a gente chegou à conclusão que pra gente ganhar do Gulk a gente tem que grindar o Gulk, né? A gente tem que... Você tem que esgotar as remakes. Isso. Basicamente, porque aí ele fica limitado. Ainda mais se ele comar um pouco, porque ele já gastou alguns Gulks, já gastou os Nightmare e tal, e ele não tem como reciclar isso sem ser com Firewall. Sim. E mesmo assim é tipo 1 ou 2. E aí a gente usa 3 Sherad, né? Que é a melhor carta da Mirror, a melhor carta contra o Puro e a melhor carta contra o Gulk quando você vai primeiro também. Porque... pô, o cara junta 2 Warrior lá, você compra 2, 3 cartas já, e ele é obrigado a continuar, porque se ele parar ele morre, e se ele continuar você tem 15 hand traps, então ele vai perder o jogo. E aí, a gente usou 3 Khaled também, né? Eu não gosto muito dessa carta não, mas assim, ela é boa, porque ela pega um monte de match também, né? É uma carta muito versátil. Você pode usar ela contra Rogue, você pode usar ela contra o Meten. E contra a porra do BA. É, contra a porra do BA. E até Tem que contra o acabar Gulk o é BA. bom também, né? Porque você corta um efeito de um Gulk, né? Do cara. Então, E ela é boa na Mirror também, né? Porque assim, sim. o seu problema na Mirror, desconsiderando que você tá usando esse deck, a gente jogou na segunda rodada foi uma merda, que os jogos sideados acabaram em tipo um turno, literalmente um turno. Se você pega um Trickster Sky padrão, você tem que se preocupar com a Ashe e com o draw. Aí pô, você dá ali a Khaled e acabou, você joga tranquilão. É verdade. E aí as últimas cartas, né? A gente usou 3 Twin e 3 Heavy Storm Dust, né? Isso aqui é o nosso side contra decks que fazem antijogo, né? Como Draco, Altergeist, Paleozoic. Isso aqui é bom na Mirror também, né? Isso aqui going first, isso aqui going second. E isso aqui, na verdade, isso aqui também é bom going first. Porque basicamente a gente faz a jogadinha do fake do palhaço, que é quando você não tem draw, né? Você busca o Reincarnation e aí você seta o Twin. E aí o cara vai achar que é o Reincarnation. E ele seta as 2 cartas mais importantes dele, né? Ah, não. Aí você dá o Twin descartando o Reincarnation. Eu fiz isso na stream, foi bonzão, assim. Caralho, que Scapegoat rouba. e Sherad do cara, eu acho. Então, Nossa. é muito, muito bom. Então é isso, né? Esse foi o deck profile. Era pra ter saído antes, né? Mas Era pra ter saído tivemos antes. problemas técnicos. A gente tá gravando a segunda vez, minha cara de felicidade, né?
saber que ia ter que gravar de novo. Mas é isso, eu perdi no top 4 pro Denilson, inclusive parabéns pra ele. Mandou muito bem com aquele Zefra dele. Zefra Ceboso. É. Cara de Zefra, velho. Fucking Zefra. Mas é isso, acontece, né? Eu acho que se eu tivesse comprado alguma hand trap, provavelmente teria sido bem diferente aquele jogo. Mas acontece, né? Eu tomei Tempest Magista, então perdi com estilo. 8 mil de dano, não foi? Foi. Ia ser 9 mil. Nossa. Então, é isso, né? Até a próxima. Falou.